Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Pega Pra Fazer. A gente traz sempre empreendedores aqui que têm uma história para contar, lições para passar pra gente. Eu costumo falar que cada episódio aqui muitas vezes vale mais que uma aulinha aí de MBA, entre outras coisas, porque a gente aprende com a galera que fez na prática, né, que pegou para fazer. E hoje a gente tem um convidado muito bacana aqui, mas como sempre eu falo dos nossos patrocinadores. Agradecimento à Vera Ovino Store. Eles ficam ali no Jardim Norte, no Shopping Jardim Norte, e trabalham com vinhos e recentemente lançaram uma assinatura de vinhos, então você paga mensalmente e recebe vinhos em casa, uma beleza, né? E são aqui de Juiz de Fora, não é vinho que vem de outros lugares, então eles estão ali para orientar, para fazer inclusive troca de vinhos, caso a pessoa tenha essa vontade e precise de alguma orientação também. E a Evo Estágios, a empresa que faz aí o meio de campo entre faculdades, cursos e as empresas para poder recrutar estagiários para trabalhar em empresas. A Beta Marcas e Patentes, do Daniel. Eu sempre gosto de falar, foram eles que colocaram esse Rzinho de marca registrada aqui na marca do Pega Pra Fazer. E o BNI Zona da Mata e Vertentes, projeto que eu participo, ajudei a iniciar aqui em Juiz de Fora e na Zona da Mata. É uma rede de networking profissional presente em 77 países atualmente, com mais de 300 mil membros. Já rompeu essa barreira de 300 mil membros. E a Novos Contabilidade, escritório de contabilidade que completou aí há pouco tempo 30 anos de história, comandado lá pelo Antônio Rotondo e a Brenda Rotondo. E participando da equipe lá o Yuri, meu parceiro, gente finíssima. E hoje também a gente tem aqui produtos da Empório Life, lá do Matheus, o primo, chama todo mundo de primo. Obrigado aí, Matheus. Ele mandou um presente aqui pro nosso convidado. Pega aí pra gente, ô Delimar. Hoje a gente tem um convidado aqui nos bastidores. Delimar mandou uma mensagem pra gente, falou, pô, posso participar aí, assistir? Valeu. Tá na mão aí, Thiagão. Muito obrigado. Presente aí da Empório Tenho Life. certeza que é coisa boa. Com certeza. Depois você vai degustar aí um tanto de coisa boa. E vou apresentar aqui o nosso co-host, o Felipe Grossi. O Felipe Grossi foi meu colega de turma na pós-graduação, a gente fez uma amizade muito bacana e de lá para cá ele está sempre junto aí. Ele é sócio fundador da VP3 Distribuidora e Carro Som, acessórios automotivos. Tem como propósito ajudar os seus clientes a irem mais longe através de seus produtos e serviços. Curiosidades aí sobre o Grossi. Juiz Forano de coração e belmirense nos finais de semana. Ama estar com a família e amigos, apaixonados por Fórmula 1 e futebol. E, pô, o cara tem um defeito aí, flamenguista, mano. Desde 1895. Seja bem-vindo aí, obrigado, hein, Grossi, pela participação. Vai ser show de bola hoje. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E o nosso convidado aí, meu parceiro, Thiago Coutinho, mais um cara aí que também já participou de outras iniciativas aí com a gente, comigo, a gente já trocou ideias de negócio, é um cara que sabe muito. E o Thiago Coutinho é sócio fundador da Voito, Escola de Habilidades para o Mundo da Engenharia. Tem como lema de vida ajudar pessoas a evoluírem nas suas carreiras. Curiosidades sobre o Thiagão. Apaixonado por hambúrguer. Claro, quem não? Quem não? Quem não? Praia e esportes. Viajante, colecionador de experiências e países. Ama empreender e acredita que a execução com persistência é capaz de transformar sonhos em realidade. Seja bem-vindo, Thiagão. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouco dos desafios dessa jornada e apoiar esse projeto. Então, estou muito satisfeito de estar aqui nesse momento. Show de bola, cara. Valeu e valeu também para os meninos do estúdio Vox Lab. E como eu falei, a gente tem nos bastidores ali o Delimar, depois eu vou postar uma foto lá com ele. Mandou mensagem pra gente, falou, pô, estou gostando muito do conteúdo, deixa eu ver esse esquema de gravação, como é que é. E hoje está aqui acompanhando com a gente. Thiago, cara, eu gosto sempre de começar assim, quem é o Thiago? Conta pra gente ali seu início de carreira, estudos, como que é aí o início da sua trajetória?
Sou o Thiago Coutinho, empreendedor de natureza. Não sabia dessa minha característica e vou contar um pouco para vocês como eu descobri, né? Quais foram os principais pontos dessa jornada empreendedora ao longo desses últimos 20 anos. Engenheiro de produção, algo marcante, algo que foi um ponto marcante da minha jornada, quando eu fiz engenharia de produção e pude perceber o quão importante foi ser engenheiro de produção, ou ter sido engenheiro de produção, ou ter estudado engenharia de produção, para desenvolver as habilidades que eu precisei de desenvolver como um empreendedor, como um executivo, e superar esses desafios que são diários, né, cotidianos. Então, a minha maior característica, o ponto mais marcante, está relacionado a esse processo de evolução e de formação. Eu sempre procurei, sempre me interessei por negócios, sempre gostei de agregar valor, de fazer coisas diferentes, de participar de movimentos. E ao longo da minha jornada eu comecei a perceber que isso estava muito ligado ao comportamento empreendedor. Todos os meus primeiros passos, depois quando eu fui amadurecendo, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e perceber que, na verdade, ao longo da minha jornada, já quando pequeno, eu tinha vários comportamentos empreendedores. Eu lembro uma passagem muito marcante, quando eu tinha 6 anos, e minha mãe, eu queria comer hambúrguer, é legal falar sobre isso, eu queria comer hambúrguer naquela ocasião, ela falou, não, meu filho, hambúrguer não, só final de semana, não vou te dar dinheiro para comprar hambúrguer, você tem que se virar. E eu chamei um amigo e falei, quer saber, vamos arrumar dinheiro para comprar hambúrguer, eu quero comer hambúrguer. E na busca de superar esse desafio, a gente pegou um bolo de papel velho, jornal velho dentro de casa, levamos para vender numa reciclagem para fazer grana, para alcançar o objetivo. E é óbvio que o objetivo não foi alcançado tão fácil, né? Seria fácil demais juntar um pouco de papel, levar lá e fazer a grana suficiente para comprar um hambúrguer, mas não. Nós tivemos que passar descendo em todos os vizinhos do prédio, pedindo jornal velho para poder juntar e fazer vários fretes ali para levantar a grana, para no final do dia dividir um hambúrguer com o meu colega que eu já chamei para abraçar a missão junto. Então, quando eu fiquei mais maduro e comecei a estudar sobre empreendedorismo, dar aula sobre empreendedorismo, eu comecei a reparar que, ao longo da minha jornada, eu sempre tive um pouco desse comportamento, de querer botar as coisas para fazer, pegar as coisas para fazer. E aí, durante a faculdade, eu participei, precisava de vender moletom, eu participava do movimento para vender moletom, comissão de formatura, participava, empresa júnior, movimentos estudantis, organizações de eventos. Foram vários momentos em que eu pude perceber, aliás, eu pude praticar o empreendedorismo, mas não percebia aquilo na prática, né? Então, essa é um pouco da minha jornada. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de criar 17 diferentes tipos de negócio. Caraca! 17. Mas está aí o que parece uma grande fortaleza, na verdade foi uma grande fraqueza. Porque eu aprendi que o foco é fundamental para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, né? O que você foca, expande. E por muitas vezes eu fui desfocado. Muitas e muitas vezes. E confesso que até hoje eu me controlo a todo instante. Cada vez mais, né? Hoje a quantidade de pessoas que batem na minha porta me apresentando uma boa ideia é gigante. E a gente tem que saber, né? Steve Jobs já dizia isso, né? Ter foco é saber dizer não. Existem muitos bons negócios, a gente tem que escolher o nosso. Então, o que eu destaco dessa jornada empreendedora é uma jornada de muitos e muitos aprendizados. Mais aprendizados até do que acertos, se fosse destacar dessa forma. Mas a gente vai vivendo, aprendendo, amadurecendo, batendo cabeça e ali, né, ganhando casca e se tornando cada vez mais preparado. Então, a minha jornada passa por aí. Um dos negócios que deu mais resultado, mais destaque, foi a Voito. Nasceu em 2008, né, 15 anos atrás, a gente fez 15 anos agora no mês de maio, e é uma jornada de aprendizado contínuo, né, que eu tive que desenvolver muitas habilidades que eu não tinha, né, para ocupar a posição que eu tenho hoje, a posição que a Voito conquistou hoje. Então é um pouco disso. São vários desafios nessa jornada, cara. Mas você começou trabalhando em uma empresa. Comecei. Isso é um ponto muito importante também, né? A gente tem o costume de achar que... responder, vamos vamos fazer um brindezinho para molhar o bico aqui. Aí.
A gente tem o costume de achar que para empreender preciso ter um CNPJ, né? Uhum. Muito bom. Mas você pode Muito bom. empreender dentro de uma empresa. Pode e deve, Eles chamam de intraempreendedorismo, né? Na verdade, eu acho que empreender é um comportamento de agregar valor, né? Seja através do faturamento de uma nota fiscal ou através mesmo de ajudar um colega dentro de um trabalho, de implementar um novo projeto. E empreender está relacionado a isso. E participar de empresa, viver a oportunidade de trabalhar numa empresa é fundamental para você entender como as coisas funcionam. Eu comecei minha jornada trabalhando na Votorantim, hoje é Grupo Nexa, né? Grupo Votorantim. E foi uma oportunidade única da gente entender como funciona uma grande organização, estruturas hierárquicas. Aprendi com chefes maravilhosos, que eu carrego uma grande gratidão até hoje. E eu consegui aprender, consegui me conectar com pessoas que fizeram toda a diferença na construção da história da Voito naquele momento. Depois disso, já com a Voito criada, eu fui para a MRS Logística, né? E é interessante contar um pouco dessa passagem, né, como funcionou, até mesmo vou dar uma pausa aí na carreira executiva para falar da Voito, porque durante a faculdade trabalhei na Votorantim, no final da faculdade me vi ali inseguro com o que eu iria fazer como engenheiro de produção. Eu me vi despreparado frente às oportunidades e às necessidades do mercado. Naquele momento eu achei que a formação em engenharia não estava me preparando, desenvolvendo habilidades suficientes para encarar o mercado. E aí comecei a buscar capacitação, porque o meu sonho era trabalhar numa grande empresa. Talvez por herança familiar, eu tenho um pai que fez carreira na engenharia, é um grande exemplo para mim, conseguiu construir do zero a estrutura familiar e tal, muito bacana. E eu sempre visualizei isso, falei, vou trabalhar numa grande empresa, esse vai ser meu principal objetivo. E na reta final da faculdade falei, cara, isso aí tá complicado. As melhores oportunidades são oportunidades de trainee, né, onde as pessoas recebem ali uma capacitação, um treinamento muito forte, mas eu não me via preparado para aquilo. E aí eu resolvi organizar um curso na minha faculdade para trazer um conhecimento da indústria para dentro da universidade. Legal. Talvez a sementinha da Voito. Exatamente a sementinha da Voito. Na hora que eu provoquei esse curso na minha universidade, esgotaram as vagas em 2 dias. E aí o comportamento empreendedor, né? A mão coçou, eu falei, nossa senhora, turma extra. Já mandei a turma extra. E aí também as vagas esgotaram. E eu pensei, essa necessidade de me preparar e de desenvolver competências extras da universidade, de repente não é só minha e de várias outras universidades pelo Brasil afora. Aí a gente começou um modelo de expansão dentro da Voito, que foi levar os treinamentos não apenas para a Universidade Federal de Juiz de Fora, mas para a Universidade de Leopoldina, Cataguases, Volta Redonda, Resende, e a gente começou por onde eu me conectei com pessoas da faculdade, eu fui desenvolvendo parcerias e levando esse tipo de capacitação para as universidades pelo Brasil afora. Então foi um modelo muito inovador, muito inovador. E nesse momento, fazendo um monte de curso. O meu maior objetivo era me capacitar e me preparar para o mercado. Veja, já tinha Voito e eu não sabia que a minha missão era empreendedora, né? Eu estava ali, eu lembro claramente, né, dentro das dificuldades de rampar um negócio, de eu comentar com a minha mãe assim, falei, mãe, se tudo der errado, eu fiz curso para danar e vou estar preparado, não se preocupe. Vou trabalhar em qualquer empresa. Vou trabalhar em qualquer empresa. E dito e feito, eu fiz bastante curso, entrei de cabeça, bem preparado nos programas de trainee, passei em 2 e escolhi o da MRS Logística. E aí eu tinha 2 anos de Voito e eu fui trabalhar dentro de uma outra grande empresa. Viver a experiência de trainee, receber cursos, receber mentorias de profissionais mais experientes, um plano de carreira, um plano de desenvolvimento muito claro. Foi uma oportunidade incrível para a minha formação. E ali também, trabalhando duro, né, com o comportamento empreendedor, também tive a oportunidade de assumir desafios. Né? De trainee virei especialista de gestão, de especialista virei coordenador de time, depois virei especialista de engenharia e fui me desenvolvendo. Até chegar ao estágio de não dar conta, de perceber que eu precisava de tomar uma decisão. E qual estágio foi esse? 6 anos de carreira, 6 anos de Voito, 6 anos de Voito e 4 anos de MRS.
Eu cheguei no momento que eu trabalhava de 8 às 18 na MRS e depois à noite, todos os dias na Voito, para fazer o sistema funcionar, para escoar todo o modelo, os treinamentos pelo Brasil afora. Comecei a ver que isso estava insustentável, que eu precisava de algo mais, precisava de fazer outras coisas da vida que não apenas trabalhar, né? É interessante refletir sobre isso, né? São fases, são ciclos, né? A gente, quando começa, tem o costume de achar que o trabalho deve vir em primeiro lugar, né? E eu acho que vale a pena pensar assim, porque faz parte do processo de rampagem profissional. Mas aí, cara, deu 6 anos de empresa, um negócio já com caixa, já juntou grana por 6 anos, sempre gerando caixa, sempre gerando dinheiro, sempre crescendo. Pode continuar, Tiago. E surgiu a necessidade, a minha crise pessoal, né? Um ponto de virada, de decidir, falar assim, cara, o que eu quero? A vida inteira eu idealizei trabalhar numa grande empresa. Me preparei para isso. Estou aqui, estou tendo todas as oportunidades que me preparei, mas eu não estou plenamente realizado o que eu quero. E nessa busca, eu fiz um processo de autoconhecimento, de descoberta dos meus talentos e minhas habilidades. E todos os testes que eu fazia aparecia lá assim, você é um cara empreendedor, movido a desafio, não gosta de limite, papapá. Eu falei, gente... Pregando nessa cara ali. Eu tô nadando contra a correnteza. E entra esse conflito, né, cara? E agora? Foi um conflito. E eu sempre brinco que assim, foram 5 metros mais longos que eu andei. De tomar a decisão de levantar da cadeira e ir na mesa do meu chefe e falar, cara, eu preciso de ir embora. Foi a decisão mais difícil, foi uma das decisões mais difíceis. E naquele momento, eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Né? O empreendedor tem muito essa característica, né? Uma confiança que a gente nem sabe de onde vem, mas eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Eu lembro de uma passagem, né, conversando com uma pessoa da família, a pessoa falando assim, Tiago, você tem dúvida? Já deu certo. Já tem 6 anos de coisas dando certo, você acha que vai dar errado agora? Eu falei, tá bom, beleza, vamos lá. Tomei a decisão de sair e de mergulhar de cabeça no negócio em 2014. E aí a gente mudou o jogo, né? Eu saí de uma situação em que eu ganhava dinheiro todos os meses, assim, né? Um trabalho assalariado, né? Uma segurança, partindo para o risco total. Partindo para a situação inversa. Agora eu gasto, né? Eu pago aluguel, pago equipe, funcionário, mão de obra. Eu sou responsável pelos fracassos dos projetos, pelas ineficiências operacionais, por toda a treta. E eu nunca tinha vivenciado isso. Mas sempre confiante como nunca, como ninguém, mergulhei de cabeça, cara. Montei um escritório, gastei uma grana montando um escritório. Foi um primeiro escritório na garagem da casa dos meus pais, que é uma passagem que eu também tenho muito orgulho de contar, né? Porque muitos empreendedores conseguiram rampar dessa forma, né? Só que em 9 meses de escritório, um escritório que comportava 12 pessoas, em 9 meses já tinha 17, já tinha gente saindo pelas janelas. Pendurado na parede. Eu falei, meu Deus, vou precisar de mudar de novo. Crescer dói, né, Tiago? Crescer dói. Dói e custa caro, né? As duas coisas. E aí, precisando de expandir, a gente resolveu partir para um outro escritório, um outro salto, um outro investimento e montamos uma estrutura para 50 pessoas. A gente acreditava que seria o nosso modelo naquele momento. Isso em 2015. Naquele momento, a gente tinha acumulado caixa ao longo dos anos, como eu comentei, e a gente realmente investiu em estruturar uma equipe. E todos os desafios de estruturar uma equipe, né? De fazer o olho das pessoas brilharem, de convencer as pessoas no seu propósito, de conseguir fazer a conta fechar em equilibrar motivação, satisfação profissional, qualidade de vida minha e dos colaboradores, né? E nesse momento a gente passou por uma dificuldade tremenda, 2015 e 2016. Foi uma crise de faturamento, a gente teve 18 meses operando no vermelho, eu sempre acreditando, sempre botando dinheiro, porque eu falei, não, vai dar, o nosso modelo ele já foi testado, nós vamos expandir, e a gente tentando rampar no Brasil todo. Levando a nossa hipótese, né, a nossa proposta era levar os treinamentos que já deram certo em muitas universidades, em todas as 1.000 e muitas universidades de engenharia de produção do país. Até então, presencial? Presencial. O nosso modelo era presencial. Era uma vida doída, cara. Assim, eu lembro de finais de semana,
que tinham 40 cursos simultâneos no Brasil. Você imagina a complexidade logística para fazer funcionar 40 cursos, 40 instrutores, 40 coffee breaks, 40 hotéis, 40 tudo. Fazer tudo funcionar ao mesmo tempo. Então a gente tinha um trabalho desgastante pré e durante a operação para entregar valor para a galera. Só que eu percebi, hoje eu olho para trás e tenho mais clareza sobre o que aconteceu, eu percebi que aquele modelo, a gente não tinha capacidade de contagiar as pessoas com tamanha abrangência. Era muito difícil levar o discurso e sensibilizar as pessoas em Manaus, sabe? Porto Alegre. Por questões logísticas, o nosso sistema era muito dificultoso. Um custo operacional muito alto. Uma margem de lucratividade baixa, né? Porque por muitas vezes a gente operava não com 100% da capacidade da turma, a gente fazia viabilizar para poder marcar território, alcançar um market share cada vez maior, né? E aí, cara, 2015 e 2016 foram anos de mudança do modelo. Hoje eu enxergo que a gente quebrou, mas por muito tempo eu enxerguei que a gente pivotou, né? Na verdade foi isso, a gente pivotou. O negócio que eu tive de 2008 a 2016 foi um. De 2016 para hoje é outro, né? Em 2016, no meio dessa crise, no meio de todas essas dificuldades operacionais, a gente vislumbrou o ensino online, os cursos online, 2016, e tomamos muita pedrada. Muita pedrada. Porque basicamente naquela época. Não era nada comum, assim. Não era comum igual é não. hoje. Então eu imagino que. Naquela época a gente falava em curso online, a pessoa faltava tampar pedras na gente pelo telefone, né? Era muita ligação por telefone, falava curso online. Tanto que a gente mudou o discurso para cursos digitais. Vamos fazer alguma coisa diferente. Nosso curso não é curso online, são cursos digitais. E é claro, a gente procurou estudar as melhores técnicas para fazer isso, as melhores metodologias para fazer isso, as melhores práticas para montar um pouco do que a Voito é hoje, né? Uma escola de habilidades que a gente faz cursos online, né? A gente hoje atende presencial situações muito específicas, atendimento a empresas, e aí isso acontece bastante, mas a maior parte do nosso negócio, o nosso modelo de negócio é pautado em cursos online, formações online. Então a gente começou isso lá em 2016 e assim, a gente teve que fazer uma mudança na empresa, nas competências, nos processos e nas pessoas. Muito difícil. Eu lembro que a gente tinha 32 pessoas, a gente passou para 16 de uma semana para outra, né? Então foram cortar os dedos para não perder os braços, né? E trocar a asa do avião com ele voando sem cair. Por quê, cara? Se cair, morre todo mundo. Não dava para deixar cair. Mas a conta do aluguel continuava chegando, a folha de salarial continuava vindo. Ainda estava fechando no vermelho ainda, Thiago? Ainda estava fechando no vermelho, em 2016. Foi um desafio e tanto. A ponto de, queimei todas as minhas reservas, coloquei minha casa à venda, meu maior patrimônio naquela época. Velho, coloquei minha casa à venda. E chegou num momento em julho de 2016 que eu chamo de fundo do poço. O fundo do poço, em julho de 2016, foi quando eu saí da empresa e eu falei para minha esposa, eu falei, amor, a gente vai usar seu carro aí porque eu vou botar meu carro à venda. Sacou? Cara, como é que é a sua esposa nesse momento, cara? Que ela tá vendo, você colocou a casa à venda, o carro, porque geralmente a mulher, ela tem uma... Ela é um pouco mais insegura, ela é mais racional, ela preza muito pela segurança. E aí começou a ter esses acontecimentos. Como é que foi isso, Thiago? Cara, foi muito desafiador, né? Eu guardei para mim os maiores desafios, sabe? As maiores dificuldades. Depois de um tempo, ela falou, talvez até por desconhecer o que eu estava passando. Quando a gente está no meio da turbulência, você não tem noção do tamanho do buraco. Cara. E aí a gente teve um choque de gestão, foi muito legal viver essa experiência, né? Não recomendo a ninguém não, até por isso eu estou aqui para compartilhar com vocês, para não fazer besteira que eu fiz. Mas, cara, foi muito legal viver essa experiência e entender como lidar numa situação de crise. O que você tem que fazer? Naquele momento, 2016, jovem, eu não tinha a visão do tamanho do buraco e do tamanho do problema. Então, eu nem passei o problema para minha esposa.
ela sempre acreditou que o negócio daria certo, foi sempre parceira nesse sentido, nunca tive nenhum tipo de dificuldade a respeito, sabe? Mas eu procurei assumir essa bronca um pouco sozinho. Depois de um tempo, quando eu conto essa história, ela fala assim, pô, você devia ter me falado, eu ia estar aí para te ajudar e tal. Mas eu também não sabia do tamanho do buraco, né? Você não sabe se já acabou de cavar, se chegou no fundo do poço ou não. Depois que passa, você vê que chegou no fundo do poço. E aquele foi o dia, cara. Em julho de 2016, eu saí da empresa e falei, pronto, agora eu já coloquei a casa à venda, não vende casa, fácil, né? Vocês sabem, a liquidez de uma casa não é de uma hora para outra. Vou liquidar meu carro, vou ficar no carro da minha esposa, mas vamos lá, o negócio não vai parar. Só que aconteceu o seguinte, não precisou de eu vender o carro. Por isso hoje eu enxergo, aquilo ali foi o fundo do poço mesmo, assim, eu coloquei a venda, mas não cheguei a concretizar a venda e não precisou, porque de 2016 para frente, o nosso crescimento em cima do curso online foi crescente ano após ano. 2016, 17, 18, 19 e aí vem 2020. Vocês já devem imaginar. Ter sido um boom, pandemia. Bum, explodiu. Boom. A gente estava na hora certa, no lugar certo, de braços abertos, né? Tipo isso. Então, foi um pouco do movimento que a gente viveu. Mas para fazer esse avião mudar as asas, a gente teve que aprender novas tecnologias, novas formas de voar, né? Novas maneiras de comportar, novos processos, tive que aprender como gravar vídeo, uma parada que não era muito do meu interesse, nem do meu gosto e nem do meu desejo. Vocês montaram um mini estúdio dentro da Voito. Né? A gente montou um estúdio. Foi uma passagem interessante, né? Na virada de chave, a gente teve uma grande produtora de Juiz de Fora que nos ajudou, gravando os nossos primeiros cursos online. Uma galera que realmente fez a diferença para mostrar para a gente esse mundo audiovisual. Poder entender um pouco sobre enquadramento, sobre edição, sobre voz, sobre vídeo, enfim, um pouco desse mundo novo. E depois, quando a gente começou a perceber que a gente precisava andar com as próprias pernas, a gente resolveu montar o nosso próprio estúdio, que é o que a gente faz até hoje. A gente faz as nossas próprias produções com equipe interna, né? Mas, cara, isso tudo foi um mundo novo que eu não imaginava viver. E talvez o mais profundo deles não seja nem o audiovisual que a gente está citando aqui. O mais profundo, na minha opinião, é a nossa infra de tecnologia. A gente tem equipe de desenvolvedores dentro da empresa hoje que se encarrega por toda a experiência do usuário, da plataforma de ensino, ao sistema de pagamento, ao sistema de emissão de certificado, ao sistema de dúvidas. Todo o nosso processo é interno. Então eu tenho uma galera que fica lá na tela preta programando, que eu falo, eu tenho que ter muita fé no trabalho de vocês, que você pode estar atendendo um outro cliente aí e me falar que está fazendo meu serviço, que eu vou acreditar. Mas eu tive que aprender um pouco sobre isso, né, também. Então acho que a vida empreendedora é muito sobre isso, né, sobre como a gente se comporta frente a esses desafios. Muda a todo instante. A gente tem que estar sempre com humildade e buscando aprender, né? Então essa é um pouco da história da Voito. E aí veio 2020, 21, 22 e 23, agora esse ano que a gente está entendendo que é uma outra virada, é um outro momento. Por que é um outro momento? Porque agora acabou a pandemia. Acabou mesmo, né? A gente veio no resto de pandemia, aquelas inseguranças do ano passado, resquício. Agora não, mundo normal. E, cara, no mundo normal está exigindo contato presencial, muito contato presencial. Então a gente está resgatando o modelo Voito 2008, você acredita? É mesmo, bacana. Hoje um dos projetos dentro da nossa empresa é resgatar o Voito 2008, que é justamente fazer uma turnê, um movimento em que a gente vai levar cursos e imersões presenciais nas universidades pelo Brasil afora. Então é interessante a gente estar revivendo esse momento, que eu estou enxergando com muito entusiasmo, porque acredito que a gente tenha o know-how para fazer esses eventos e essa loucura acontecer como a gente fez há anos atrás, né? Então, é isso, cara, o desafio é esse. Hoje dentro da empresa são 56 pessoas, chegamos a 117, é legal refletir sobre isso também. Nem sempre quantidade de pessoas é sinônimo de sucesso, né? Eu tô aprendendo muito isso. Eu acho que eu já fui pego por essa métrica de vaidade, né? Quantas pessoas tem no seu grupo? Tem 100, agora tem 120. Quanto você fatura? Quanto você fatura? Nem sempre é por aí, né? Eu ouvi esses dias isso aí, o Thiago Negro falando num podcast dele, do Grupo Primo, que teve um crescimento em número de pessoas muito grande e depois deu uma recuada. E ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, nem sempre número de pessoas quer dizer que
tá bombando e tal. Às vezes é necessário dar uma enxugada, tornar a equipe mais eficiente. E aí sim você conseguir né, chegar num equilíbrio. Mais eficiente e mais madura. Né? Mas também, esse é um esforço que a gente tem feito dentro da Voito, procurando profissionais mais seniores para poder compor o time da empresa, para suportar desafios maiores. O nosso modelo de crescimento ao longo de muitos anos foi recrutar jovens talentos das universidades. Isso deu super certo por muito tempo. Né? A gente tem um processo de seleção de estágios, de desenvolvimento de estagiários muito forte. Dá certo, mas precisa de ter... Eu não vou nem falar cabeça branca, não precisa de chegar até aí, né? Mas não que seja um problema, mas precisa de ter gente mais experiente, mais parrudo para absorver os desafios, sabe? É um pouco disso. E nesse meio do caminho, né, dentro dos desafios e jornadas, a gente teve na pandemia a mudança do nosso modelo de operação, que foi um outro desafio enorme. Quando bateu a pandemia, no dia 14 de março, se eu não me engano, teve lá o movimento dos lockdowns, todo mundo inseguro o que ia acontecer. Naquele momento eu tinha um escritório, 50 pessoas no meu cercadinho, todas sob controle, câmeras apontando para os computadores, tudo controlado. E naquele momento, foi um dia que eu acordei de madrugada e falei, gente, o que vai acontecer, cara? O que vai acontecer? Será que o mercado vai parar? Como que eu devo me portar? Será que eu estou sendo desumano em falar que meus funcionários têm que trabalhar? Ou será que eu posso adotar o home office? Como que determinada área vai fazer home office, sendo que nunca fez? E aí foi um outro grande dilema que a gente teve que encarar. E o que a gente fez naquele momento? A gente ficou 5 meses com um escritório de 50 pessoas às moscas. Tipo Walking Dead, né? Walking Dead. Deixou lá as coisas lá, um computador, outro ligado. Aí né? Chegamos, de vez em quando ia alguém lá para tomar conta, para tirar as teias de aranha, para ver se ninguém tinha roubado nada, umas coisas assim. Mas, cara, passaram 5 meses e a gente falou, temos que tomar uma decisão, né? O que fazer nessa frente aí? O cenário não deve melhorar no curto prazo, o que a gente pode fazer? De cara, estudar o que as empresas, né, americanas, as empresas do Vale do Silício, as empresas que estão acostumadas com esse modelo de trabalho de home office, quais são as práticas que fazem isso dar certo. E esse foi um desafio que a gente vem superando de 2020 até agora, 2023. Hoje, das nossas 56 pessoas, talvez 10 trabalhem presenciais. A grande maioria está espalhada pelo Brasil inteiro num formato de trabalho home office, que vem dado certo porque a gente adota uma porrada de práticas, de rituais de gestão, de rotinas, de encontros, para fazer com que esse distanciamento seja o menos impactante possível. É perfeito? Não. Ontem estava comentando com um empresário, ele falou assim, você está satisfeito? Está dando certo? Eu falei, cara, tem problema. Mas os benefícios são maiores que os problemas. A gente procura enxergar os benefícios e trabalhar nos problemas. E aí é um papo muito reto com as equipes, com os colaboradores, de qual que é o papel deles, o que se espera, né, a responsabilidade dentro do home office, o que tem que se fazer, quais são as rotinas, foco em resultado, uma série de coisas. Que a gente está com essa conta em aberto, com esse momento, vivendo esse momento em definição. É mais difícil, né, disseminar a cultura, né, cara, no home muito office. mais. Muito mais, né, mais. porque Nossa, tá cada um no lugar. Nem imagino como controlar, entre muito. aspas. Né? Por outro lado, a gente consegue contratar com abrangência física total, né, sem restrições geográficas. A gente consegue proporcionar muito mais qualidade de vida e equilíbrio para os colaboradores. Então eu vejo assim, se a gente tem do lado de lá um funcionário maduro, responsável, seguro das suas atribuições, que valoriza isso, a gente tem muita chance de sucesso. Por outro lado, se você tem do lado de lá um funcionário imaturo, que está procurando outra coisa, que não se resolveu na vida, que está ali aventurando, a gente tem um grande problema. Né? Por isso a gente está ajustando até mesmo o nosso perfil, a nossa forma de trabalhar. Até mesmo o perfil mais sênior, né? Pois é. A chance de sucesso é muito maior. Sim, a pessoa já resolveu, já viveu muitas coisas, sabe o que tem que se preocupar, sabe como tem que fazer, né? Isso é muito importante. Rapidinho, aguenta se você tiver uma pergunta, só para eu desenhar uma coisa aqui. A Voito lá atrás começou focada mais na parte de engenharia, com certificações, né, com cursos sobre
com essas certificações que tem e tal. Pelo que eu lembro, chegou um período que tinham cursos mais abrangentes, coisas mais voltadas para gestão, enfim, e agora está retomando o foco na engenharia, é isso? É um pouco disso. A real é a seguinte: existe uma diferença entre o que você gostaria de ser e o que você é. E nesse processo de descoberta empresarial, a gente percebeu, né, porque a gente começou na engenharia, a gente se posiciona na engenharia, a gente tem um alcance tremendo, a gente é muito referência em engenharia e principalmente em engenharia de produção. Eu tenho um fit muito grande com o mercado, eu sou a persona dos meus alunos hoje, né? Uhum. Eu fui a primeira persona da empresa, estudante de engenharia de produção, inseguro, preocupado, querendo crescer. Essa é a mesma persona que a gente atende hoje. Então a gente tem uma comunicação com engenharia muito forte. Porém, em algum momento desses 15 anos, a gente pensou assim, pô, engenharia talvez seja um nicho muito específico, vamos expandir, vamos tentar se posicionar como uma escola de negócios, né? Que aí pega gestão, marketing, vendas e etc. Né? E no último ano, passando pelos ciclos estratégicos, recebendo consultoria, inclusive, de profissionais, de empreendedores que têm uma visão muito legal, isso é muito bacana, essas mentorias que a gente chama, né? Cara, os caras falaram assim, Thiago, você está tentando ser uma coisa, mas na verdade você é outra, cara. O teu business está na engenharia, tem um mercado enorme aí, mergulha de cabeça na engenharia. E é isso que a gente tem feito ao longo desse último ano e meio. A gente está se posicionando como uma escola de habilidades pro mundo da engenharia. Então, sim, falar de vendas na engenharia, falar de gestão na engenharia, falar de marketing na engenharia, e aí todos os outros assuntos, né, derivados disso. Então, esse é uma das reflexões, né? A gente vai se adaptando, a empresa vai se adaptando, não tem como ficar longe disso, né? E sentir muito mercado, né, cara? Que já várias vezes aqui em episódios a gente falou, o Pedro da GPME fala muito isso. Entender, ouvir o cliente na ponta, entender o mercado, ver onde está a demanda ali, né? E é bem interessante isso. Para você, eu acho que está sendo o foco dentro do foco, né? Você falou, pô, peraí, tem um monte de outras oportunidades. Que é uma coisa que você destacou bastante, né, Thiago? Foco, quem tem foco expande, né, cara? Então... eu destaquei porque é a minha principal dor, é a minha principal dificuldade. Normalmente quem é muito empreendedor vai se envolvendo em vários projetos, vai empolgando, é muito natural isso acontecer, né? Então, eu percebi isso, assim, e durante a crise de 2015 e 2016 que eu comentei com vocês, a gente pôde perceber, né, o que a gente devia focar, quais eram as nossas principais fortalezas ali naquele momento. E esse foi um dos pontos de virada, né? A gente tem uma frase muito forte na Voito que é a execução transforma o sonho em realidade. Tem até uma pulseirinha. A pulseirinha massa. Essa pulseirinha já estou com ela há uns 5 anos, cara. E assim, ela para mim é uma marca dessa virada, sabe? Da gente conseguir transformar as asas do avião com ele voando, sabe? E aí teve que ter muito foco, muito pulso, né? Muita coragem. É um enorme desafio. Mas vale a reflexão que as empresas passam por ciclos. Existe aquela curva de maturidade de produto, né? Vale a pena quem quiser conhecer um pouco mais, pesquisar na internet, curva de maturidade de produto, o ciclo de vida de um produto, que muitas vezes pode ser correlacionado com o ciclo de vida de uma empresa. Quantas e quantas empresas não tiveram seus momentos áureos aí, não se reinventaram e deixaram de existir? Esse poderia ter sido o mesmo destino da Voito, né? Então, assim, é um processo de inovação, um processo de desconforto, é um processo de persistência e não tem como falar de empreendedorismo sem falar disso, né, cara? Não tem. Persistência, velho. Nossa. É isso que faz a gente não ficar desistir. 18 meses ali, fechando negativo e falar, não, cara, vai dar certo. Vai dar, cara, isso é tudo coragem, persistência, acreditar até o fim, né, cara? Justamente. É um grande desafio. Thiago, pode mandar. Vou mandar aqui pro Thiago. Conta pra gente também sobre outros projetos, cara. Eu fiquei sabendo que você tá no Pocketbook for You. Não é isso? Conta pra gente. Tá rolando ainda? Como é que tá? Esse é um dos projetos, né, que justifica o meu foco, né? A gente começou o Pocketbook for You e o Pocketbook é um projeto que resume os conteúdos dos maiores best-sellers do mundo dos negócios, né? Então,
Começou o seguinte, eu estava indo fazer uma viagem em 2019 para Tailândia com a minha esposa, 30 dias de mochilão. Aí chegou um amigo e falou assim, cara, toma aqui ó, um PDF com 40 business books summarized, né, resumidos, resumo de 40 livros de negócio. Na hora que eu peguei aquele conteúdo, eu falei, nossa, que top, que conteúdo ótimo pra gente aproveitar, né? Você faz a curadoria de um livro, que já carrega por si só a credibilidade do autor, prova social, faz a curadoria do livro e entrega esse conteúdo pro aluno. Eu pensei, projetão pra gente. Né? Cara, foi na hora, já voltei um negócio ali, né? Já voltei de viagem montando o time e aí falei, caraca, cara, é o seguinte, nós não vamos fazer só em português não, eu já quero em inglês, italiano, alemão, espanhol, russo e mandarim. Caraca, eu não sei, a empolgação é tanta que até russo e mandarim a gente traduziu os negócios, cara. Que massa. E aí investimos grana pra danar. Tradução automática. Não, contratamos freela, cara. Nossa. Contratamos freela, revisor autográfico. A gente começou a fazer narração. Eu comprei uma cabine acústica e aí o cara ficava o dia inteiro narrando o que estava falado ali, o que estava escrito. Cara. E aí você soltava um texto. Massa porque você não sabe do desfecho, saca só. Aí, cara, investimos grana, falei, esse modelo vai dar certo, vai ser um produtaço, assim, né? Vamos apostar nas referências de mercado, e aí tem vários, por exemplo, 12 Minutos ficou muito famoso, tem Get Abstract, Blink List, tem vários gringos aí também que fazem essa mesma coisa. E aí, já que a gente está falando de empreendedorismo, isso que eu fiz chama copycat. Vocês já ouviram falar, né? A gente se espelha em modelos que deram certo e criamos a nossa própria identidade, o nosso próprio produto. E aí, cara, investi de cabeça, botei 20 pessoas trabalhando, montei estrutura, falei, vamos escrever tudo, vamos quebrar a banca, vou colocar tudo de graça, entendeu? E vou cobrar assinatura de R$7 só para as pessoas poderem fazer download dos áudios e dos textos e tal. E começamos a investimos em 2019, 2020, 2021, 2022. E aí, no final do ano passado, a gente passou por uma análise de conselheiros, assim, de empreendedores que estão ajudando a gente a dar o nosso próximo salto na empresa. E aí os caras olharam para o negócio e falaram assim, cara, você está gastando uma fortuna com isso aqui, velho, com Pocketbook for You. A receita dele não chega nem perto de pagar o custo que você está gastando. Você tá gastando porque está pendurado na Voito e você não está vendo essa conta sair. A Voito paga, mas você está torrando dinheiro aqui. Se fosse você pagando do seu bolso, você ia pagar essa grana? Aí eu falei, rapaz. Os caras falaram assim, eu conheço o dono de uma outra empresa aí, que é referência, essa empresa não está tracionando do jeito que parece, cheio de dificuldades, esse negócio não vira. Se não virou de 2019 até 2022, não vai ser agora que vai virar. E outra, eu sei que vai doer o que eu vou te falar, mas eu recomendo você a dar uma estopada nisso aí e parar com esse projeto. Nossa, cara, você imagina você voltar para casa depois de gastar uma grana, velho, muita grana, porque a gente fez aplicativo, site, plataforma, são mais de 1000 resumos traduzidos em vários idiomas, cara, vários idiomas. Inglês e espanhol são todos traduzidos integral, o que tem em português tem em inglês e espanhol. Os restos dos idiomas a gente não traduziu na mesma proporção. Investimos uma grana enorme na parada. A minha expectativa é que fosse uma empresa dentro da Voito, né? Um spin-off no ramo empreendedor. Aí eles falam muito isso, né? Dentro de uma empresa você vai e deriva uma outra empresa ali e cria, né? Dentro do processo de inovação. A minha intenção era essa. E aí veio esse balde de água fria, eu falei, cara, o que fazer, né? Eu voltei para casa triste, comecei a refletir, vou mandar 14 pessoas embora agora, como é que faz com essa galera, turma boa, projetão, velho. Os livros são ótimos, porque a gente apaixona pelo projeto. Cara, como é que esses livros, cara, coloca todo mundo ali, cada um vai lendo? Cara, não... A gente basicamente pesquisou. Tinha livro pra caramba, assim, né? São milhares de livros, pesquisou todos os livros de negócios. Aí a gente foi, Jim Collins, pega todos. E vai todos os melhores livros, best-sellers e últimos lançamentos. Todos. Nós compramos tudo, sacou? De preferência a gente procurava comprar em inglês ainda. A gente comprava da Amazon Internacional, mandava vir, porque aí, você tem aquele livrão mesmo ali do autor raiz. Sabe? Tipo, tirar foto com o livro. Então, assim, a gente fez um investimento tremendo na parada e aí veio esse balde de água fria falando assim, cara, esse projeto não vira. O que fazer?
Aí a gente tem alguns caminhos para fazer, né? Um deles seria, de repente, simplesmente matar o projeto. Foi recomendação deles, inclusive. O outro deveria ser, vamos formatar para procurar um grupo de investidor para ver se alavanca de alguma forma. E o terceiro caminho foi o que eu trabalhei e tenho trabalhado, foi fazer o seguinte. Vamos pegar a empresa Pocketbook for You, vamos trazer para dentro da Voito e vamos fazer disso um grande diferencial da Voito, sendo a única escola que oferece curadoria de todos os resumos best-sellers do mercado para os nossos alunos. É porque já está pronto, né, Thiago? Tá pronto. Tá pronto, cara. Tá pronto e o produto é bom. Tá pronto e o produto é bom. E foi esse movimento que a gente fez, que a gente está fazendo, né, que a gente está movimentando. E os resultados estão satisfatórios. Hoje, um dos maiores geradores de leads, né, acho que vale a pena destacar para a galera que tá ouvindo também, né? O que é um lead? É uma oportunidade de compra, uma oportunidade de venda. Contato ali. Um contato potencial, um cliente potencial, né? Um dos maiores geradores de leads são os conteúdos dos livros, né? Então, assim, a gente está conseguindo fazer valer, fazer render, mas são aprendizados e frustrações. Pivotou, né? Pivotei e meio que trouxe de volta agora. Eu falei, então já que eu não vou aproveitar como um modelo de negócio, eu vou aproveitar como um produto e oferecer isso para os alunos. Até porque deve ter virado uma baita base ali pro SEO, para puxar acesso, né? Para a galera que não sabe, SEO a sigla ali para otimização de sites, com palavra-chave e tal. Então... Essa é interessante, cara. Essa é uma das maiores estratégias da Voito. Vou revelar. Olha aí. Isso aí, boa. Sem querer, puxar isso aí. É legal você falar sobre isso. Cara, a gente vem investindo muito desde 2016 na construção do marketing de conteúdo, né? Do marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo tem algumas vantagens. Ele gera um posicionamento orgânico e perene, né? Se bem feito. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem no nosso time um time de SEO, Search Engine Optimization, alguma coisa assim, acredito na tradução. E aí o que é o lance do SEO? É a prática de você escrever textos que tenham palavras-chave estratégicas que façam com que os textos sejam bons pela ótica do usuário. E, naturalmente, quando o usuário clicar, vai ter uma alta taxa de retenção, uma alta taxa de clique, um comportamento satisfatório. E o Google vai falar, opa, esse conteúdo aqui é bom, vou colocar ele na cabeça. Fica mais encontrável, digamos. Fica mais encontrável, fica nas primeiras páginas. Então, a gente tem um esforço grande dentro da Voito para produzir conteúdos evergreen, que a gente chama, conteúdos que estão sempre na alta, conteúdos que são perenes. Então, os caras digitar assim, como desenvolver um Canvas, né? um Business Model Canvas, vai achar lá a Voito. Como fazer um gráfico no Excel, vai achar a Voito. Como falar melhor, vai achar a Voito. Então, a gente vai gerando conteúdos específicos para tratar dores específicas dos clientes. Só que a gente vem fazendo isso desde 2016 e hoje são mais de 3 mil artigos, 3 mil textos diferentes que entregam valor nesse monte de coisa, que geram mais de 100 mil palavras-chave classificadas pelo Google, que geram mais de 1 milhão de acessos por mês. Então é um grande funil, né? É uma grande estrutura de atração. A gente vai atraindo por conteúdos diversos que a gente nem divulga, cara. Nem divulga. Você vai colocando o conteúdo lá na tua biblioteca e na medida que as pessoas forem procurando, o Google vai colocando, vai distribuindo e a gente vai posicionando dessa forma. Então a estratégia em geral, né? A gente se posiciona de forma orgânica. A gente gera conversão através dessa forma orgânica, através de artigos que as pessoas clicam de repente num e-book, de repente num resumo de um livro, de repente na inscrição de um curso gratuito. Naturalmente, quando eles têm esse comportamento, a gente já entra oferecendo algum tipo de solução que atenda às suas necessidades. Então é um grande funil, né? Eu chamo às vezes, inclusive, de esponja, uma grande esponja. Falar, a Voito é uma grande esponja na web. No núcleo da esponja estão os nossos cursos mais nobres. E ao redor de toda essa esponja, artigos, e-books, vídeos, podcasts, áudios, conteúdos que as pessoas começam a se relacionar e vão se convergindo para o centro, né? É um pouco desse o nosso modelo. E aí, avançando nessa brincadeira aí, a pessoa acessa o site, já tem o pixelzinho lá, recebe um anúncio. Pra galera que não sabe,
né, você acessa um site, já viu que tá pesquisando alguma coisa e de repente tá te perseguindo? Os anúncios é tipo isso aí. É verdade. Acontece Pelo aí. menos uns Então, 30 dias aí, né? Então é isso aí. Baita estratégia, muito, muito bom. O outro lado dessa estratégia, né, o que muitas empresas investem também, não é o nosso business, mas é um grande negócio, é o investimento em crescimento por patrocinado, né, por investimento patrocinado. Tráfego pago. Tráfego pago, A grande diferença é, o tráfego pago, se você parar de pagar, ele para de vir. E o investimento em conteúdo, se você parar de investir, ele não vai parar de vir. Porque o conteúdo está lá, ele continua, né? Tá ele é pertinente. lá. Então você vai colocando. Você vai colocando. Eu faço analogia, eu falo assim, galera, isso aí é uma muralha. E cada artigo que a gente coloca é um tijolinho na muralha do nosso castelo. Então a gente está sempre lá colocando mais tijolinhos nessa muralha. Hoje são 5 pessoas que trabalham em SEO, produzindo conteúdos para poder fazer esse processo de posicionamento. É uma das estratégias, cara. E eu acredito muito nela, né? Porque ela é perene. E o marketing de conteúdo tem um negócio muito interessante que ele faz o seguinte, ele gera na pessoa o senso de reciprocidade, né? Esse é um dos nossos valores de empresa, né? O que é isso, assim? É a gente, eu brinco, fazer o bem sem olhar quem, ou fazer o bem sem interesse, sabe? Por quê? Porque a gente tem condição de ajudar as pessoas, são centenas de cursos, milhares de artigos, centenas de e-books. Eu posso entender o Felipe aqui e falar, cara, o que você precisa? Vou te dar aqui esse conteúdo aqui, pode ficar à vontade. Ah, não, Thiago, eu quero pagar. Não precisa não, cara. Fica à vontade aí e tal, vai chegar a sua hora. E aí chega a hora do Felipe, sabe? Com certeza. Esse que tem sido o interessante dessa estratégia, porque a gente consegue agregar valor para a pessoa e ajudar a pessoa sem pensar numa contrapartida direta. A filosofia é essa, sabe? Tanto que a diretriz do comercial não vende o que a pessoa não precisa. Né? Tem que atender exatamente. Se for preciso dar um curso para a pessoa, uma necessidade específica, pode dar, cara. A gente não tem restrição em relação a isso, porque a conta vem fechando. Né? Isso é muito importante. E um efeito que gera normalmente também quando a pessoa consome aquele conteúdo gratuito ali, ele sendo de qualidade, o raciocínio é o seguinte, cara, se o gratuito tem essa qualidade, imagina o pago. Imagina na hora que eu pagar. Imagina na hora que faz todo sentido. Né, me comprar um curso lá, ou enfim. E aí a compra de cursos separados, né? É por cursos individuais, ou tem alguma assinatura. Como que é o modelo? Como é que tá lá na Voito hoje? Legal, isso, né? É bacana vocês perguntarem sobre isso. Bom, aí tem os cursos gratuitos e fundamentais, né? Em geral, eles são pagos, mas eventualmente a gente vai selecionando os gratuitos do mês, né? A oportunidade da galera fazer gratuitamente. À medida que as pessoas têm interesses mais avançados, elas vão entrando nas suas formações. E aí eu tenho, por exemplo, para quem está interessado em vendas, formação em vendas. Para quem está interessado em empreender, formação empreendedora. Quem está indo para a indústria, formação Seis Sigma. Aí tem essa jornada. Mas acima da formação tem um pacote que é a nossa grande oferta, nosso grande negócio, né? Porque as empresas de tecnologia ou que oferecem esse tipo de solução que a gente oferece, tendem a oferecer esse tipo de produto. E faz todo sentido, né? Que é a gente chama de all-in, né? Como o próprio nome diz, tudo incluso, e aí a pessoa paga uma assinatura e tem acesso a todos os conteúdos e a todas as formações. É um modelo que eu acredito. Tá? É claro que a gente tem que explorar os estágios da cadeia, tem que explorar para fazer render o processo de compra e até para a gente não oferecer para a pessoa mais do que ela precisa. Essa é uma outra parada que a gente reflete, se pergunta muito, né? Eu ofereço all-in para a pessoa e às vezes ela só quer o curso de Excel, cara. Então não é all-in, é o Excel, né? Então é um pouco disso. Mas o que a gente percebe esse mercado, você olha a Netflix não te dá um monte de opção. Pô, com séries é assim, sem séries é assado, filme e série é assim. Não, cara. Eu aprendi o seguinte, quanto menos dúvida você colocar na jornada, mais simplicidade, mais conversão você vai ter. Então a gente simplificou o processo, falou assim, tem o all-in,
O all-in você paga, é anual, mas você paga mensal, né? É um estilo de recorrência. Divide por 12, por exemplo. Divide por 12, é um estilo de recorrência e a pessoa tem acesso a todos os cursos e vai fazendo no seu tempo, do seu jeito, sabe? Essa é a grande estratégia. E acima disso tudo é um negócio que a gente vai lançar, que a gente entende que é o funil de prestação de serviço na área de educação, que são atendimentos mais individualizados, são mentorias individualizadas. Pô, legal. Porque tem isso também, né? Tem todos os tickets. Eu consigo o ticket de R$ 97, o ticket de R$ 1.000, o ticket de R$ 3.000, o ticket de R$ 20.000. E R$ 20.000 é aquela pessoa que está interessada em ter um suporte, uma mentoria individualizada, atendimento único e tirar todas as necessidades, entendeu? Então, é assim que a gente trabalha o funil, desde o atendimento mais particular e premium até a massa toda da galera. Legal. E essa visão que você falou, passou rapidinho aí, sobre não ter muitas opções de escolhas. Falando assim, isso serve até para comércios, né, cara? Muitas vezes a pessoa vai fazer um cardápio gigantesco demais, e isso acaba gerando mais dúvida no consumidor do que Deixa eu trazer um dado legal aqui. O Júnior, aí, ó, o Thiago adora hambúrguer. O Júnior, acho que ele tem 3 opções no cardápio. Falou, tem 3 opções lá na Parrilla, né, que chama. Falou, cara, eu trabalho com 3 opções. Achei super interessante isso. Isso é genial, cara. Isso é genial. E muito gera menos dúvida na cabeça do consumidor. Porque às vezes quando tem muita opção, ele sai, inclusive, por mais que ele pense, reflita e tal, escolha, ele sai com uma sensação de que ele escolheu mal. Porque tinha muitas outras opções. Olha que doido. É doideira, né? É doideira. Não, e o empreendedor não consegue realizar o tiro no pé que ele está dando, oferecendo essa quantidade de variedades, né, cara? Quanto mais variedade, mais chance de erro. Mais chance de faltar alguma coisa, mais chance de demorar as coisas acontecerem. Mais insumo. Mais insumo, mais insumos perecíveis, né, que são complexos, mais dúvida na decisão, e é muito comum a gente chegar em restaurantes que tem cardápios gigantescos, né, cara? Fica assim, nossa. Aí o cara vai colocar a opção de cerveja, bota lá uma porrada de cerveja. Se é uma cervejaria, tudo bem. Mas agora, se é um restaurante, de repente ele deveria escolher as 2 ou 3 cervejas ali que faz ele ganhar mais dinheiro, porque o foco não é a cerveja, né? Então, é bem isso. E a simplicidade faz muita diferença. Muito. Vocês estão falando de hambúrguer, eu vou fazer um jabá de graça aqui agora. Boa. Júnior Druski, patrocina eu. Cara, o Madeiro, velho. O Madeiro é uma grande referência de hamburgueria. Ele é premium e simples. Tem alguns hambúrgueres sofisticados? Tem. Mas se compara o menu Madeiro com o menu de um restaurante fast food geral, vamos colocar McDonald's, embora seja quase muito difícil de comparar, porque o McDonald's também consegue fazer com muitas variedades, né? Fazer um produto diferenciado, é um ponto fora da curva. Mas, cara, o hambúrguer do Madeiro preza pela simplicidade. Você vai pegar ali, o cara procurou na essência como que são os melhores hambúrgueres, e aí é pão, carne, queijo, maionese, é uma coisa muito simples, não tem aquele tanto de coisa, de variações que existe. Só que foi na melhor fonte, né? A melhor fonte, Ó, o Delimar tá ali, ele tem hamburgueria, né? Vou fazer o jabá aí, como é que é o nome? o jabá. Dom Grego? Boa. Vou experimentar. Eu quero ver o cardápio, hein? Já sabe, Tá aprendendo aí com as dicas. Manda o cupom pra gente. Bom demais. Tá lá no iFood, lá, Dom Grego. E, cara, eu sei que você é um cara que gosta de compartilhar muito conteúdo, ensinamento pra galera e tudo. Eu sempre peço para as pessoas também darem dicas para quem tá começando. Porque, né, a gente já teve outros convidados aqui, cada um tem uma visão e tal, mas acaba que em algum momento também pode coincidir. Quem está começando? Galera que quer empreender. O cara tá na sua frente aí, falou, Thiagão, pô, eu quero empreender, por onde eu começo? O cara chegou pra você, né? Pô, Thiago, você tem empresa, tal, pô, legal a sua história, te encontrou e falou assim, pô, cara, eu tô querendo abrir um negócio, e aí? É muito comum as pessoas chegarem com essa pergunta, né, cara? E eu procuro sempre trazer um choque de realidade para as pessoas. Porque, em geral, o que se vende, né, na internet é um empreendedorismo glamuroso. Né? Você vai ter tempo na hora que você quiser, e maravilhas, e etc, etc.
E na prática, as estatísticas são completamente desfavoráveis, né? Você vê a quantidade de empresas que quebraram, a quantidade de outro dia eu estava vendo no jornal das empresas que foram abertas durante a pandemia, 50% fecharam as portas. Então, cara, é muita coisa, né? É muito difícil. E ao longo desse tempo, tive vários e vários colegas nessa jornada empreendedora, até mesmo eu com vários projetos de insucesso, né? Vários e vários de insucesso. Então, sempre quando eu tenho um colega que está falando sobre empreender, eu procuro trazer um pouco para a realidade nua e crua do empreendedorismo, sabe? Que você vai ter que trabalhar muito mais que os outros, vai ter que lidar com muitas dificuldades, com muitos empecilhos, não é fácil, mas, aí eu boto no mas vale a pena. No final, quando você tem a oportunidade de ver o seu negócio indo bem, o feedback pessoas, positivo, né, das pessoas, como a gente está tendo aqui hoje, com o nosso colega vindo aqui conhecer o trabalho, né? Isso é muito legal, isso é uma realização que ninguém paga, né? E talvez isso seja o que mais vale da vida, né? Vale mais que dinheiro, a gente se sentir realizado com essas coisas. Então a dica que eu dou para quem está começando é, cara, se planeja, troca ideia com outras pessoas, procure entender o mercado. A gente é muito, a gente se ilude muito facilmente com a nossa confiança, com os nossos desejos, com os nossos sonhos. A gente começa a achar que vai dar certo. Veja, se eu não fosse tão iludido, eu não teria percebido que estava quebrando lá, né, naquele momento, né? Então, eu acho que o grande segredo aí é a gente procurar estudar muito bem o mercado, quem que a gente vai atender, quais são as características do público, e isso exige uma dedicação muito grande. Você vê que muitas empresas nascem sem saber exatamente o seu propósito ou o que vão atender, né? Mas eu percebo que o problema vão resolver, né? Mas eu percebo que esse é um grande caminho. Você montar um negócio é algo que permite, e pelo menos isso é algo que me move, não ter limite. Eu acho muito ruim você ter limite. Tem muitas pessoas dessa nova geração que estão preocupadas em ter um plano de carreira. Por quanto que eu estou ganhando, quanto que eu vou ganhar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, eu acho que o plano de carreira não é um bom negócio, sabe? Porque, cara, pô, já tem um plano fechado. Tá no plano de alguém, né, cara? Não, eu prefiro traçar o meu próprio plano. Eu prefiro, mas aí são perfis, né? Eu sou mais arrojado. Eu prefiro lidar com essa incerteza e mirar em algo maior. E tem gente que prefere uma coisa um pouco mais confortável. Então, empreendedorismo não é para todo mundo, né? Não é fácil, não vira de uma hora para outra. O que eu recomendo é sempre planejamento, estudar e nesse momento de planejamento estudar o cliente, né? As necessidades do cliente. Além de planejar, a gente tem que procurar traçar planos B, planos C e contar com imprevistos. Você já fez obra? Todo mundo que fala de obra pequenas, né? Mas todo mundo fala de obra, já passa convivi com meu todos. pai. Você já Meu pai fez fazendo obra? obra Mas maior. meus amigos que já fizeram, cara, Eu adoro fazer a obra, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui. Nesses últimos anos eu construí 3 casas, um prédio e 3 apartamentos, nesses últimos 3 anos. Eu gosto de obra, tipo assim, extravoito, meu hobby é mexer com obra. E nego fala que eu sou doido. Vai sofrer. caraca, Doideira. Que eu vi Mas é porque eu acho, depois eu descobri, né? É a questão de você conduzir o negócio, fazer a coisa acontecer, ver a parede subindo, são coisas que me movem, sabe? Que eu gosto de fazer. Lidar com a galera ali do chão de fábrica, eu me divirto com a turma, é muito maneiro. Mas, cara, quem já fez obra sabe. Você começa com um orçamento de X e no final é 2X. É sempre o dobro, cara. Tipo assim, estatisticamente falando, com todos os colegas que, cara, costuma duplicar. É claro que empresas bem estruturadas e tal tende a ter uma aderência ao orçamento um pouco maior, beleza. Mas quem mexe com obra, nesse sentido assim, um pouco mais, menos profissional, sabe das dificuldades e das surpresas que acontecem ao longo do percurso, né? E com uma empresa também não é diferente, cara. Quantas e quantas vezes a gente vê empresários abrindo os negócios achando, não, daqui a 6 meses eu estou no ponto de equilíbrio. Cara, se você acha que daqui a 6 meses está no ponto de equilíbrio, você programa para 12 meses o seu ponto de equilíbrio. Só para você não ser pego de calça curta. Por quê?
uma empresa quebra não é por problema operacional. A empresa quebra por fluxo de caixa. Sim, dinheiro. o Pedro falou isso. O Pedro fala isso. É dinheiro. É então, quando acaba o seu crédito. Tem que preocupar com esse negócio aí. Tem que preocupar com o crédito, cara, porque é onde dá problema. Tem vários exemplos de empresas que são boas operacionalmente, mas que tem problema de crédito. Então, é uma questão crítica. O cara compra para pagar em 30 dias, vende para receber em 90. Tipo isso. Exatamente. A operação está sendo negativa, ele não está vendo isso, ela só vai ficando negativa, vai pegando um empréstimo aqui, um ali e tal. Chega depois, tem uma bola de neve ali. Bola de neve. E aí, cara, sabe um outro conselho bom de dar pra galera que tá começando? Assim, não acredite em números fantasiosos. Não acredite em números fantasiosos. A planilha aceita tudo, né? O planilha, o Excel aceita tudo, a folha aceita tudo, cara. E eu acreditei várias vezes. Teve uma passagem empreendedora legal de comentar nessa jornada aí. Um colega uma vez me chamou e falou assim: Thiago, eu tô com um contrato de pintura numa grande construtora aqui de casas populares. Esse contrato ele contempla 200 casas, R$ 1.500 por casa, R$300 mil de contrato. R$300 mil de contrato. Mas, Thiago, para fazer esse contrato aqui é pintura, cara. Eu preciso de comprar uma máquina de pintura automática na pressão e tal, custa R$30 mil. Aí eu falei, porra, R$300 mil. Ele precisa de uma máquina de 30, mole pra nós. Tá lindo. Pra já, como é que faz? Mandei trazer a máquina de São Paulo, não sei o que lá. Aí, beleza, primeiro dia fiz uma reunião com a galera, falei, pô, galera, ó, estamos trazendo a máquina aqui, o cara vai treinar como é que usa, não sei das quantas e tal. Beleza. Fui embora, de repente alguém me liga, Thiago, cara, vem aqui com alguém da manutenção que a máquina explodiu, tem bolinha pra tudo quanto é lado aqui. Falei, o cara fez besteira com a máquina já no primeiro dia de uso. Aí beleza, arruma, mano, volta com a máquina pra São Paulo, volta a máquina pra cá e tal, e vão mandar ver. Pum. Aí acabou o primeiro mês, foi fazer medição. De 300 mil, mediu, sei lá, 17. Não pagava nem a máquina, né? Aí eu falei, ih, rapaz, né? Ruim, né? Aí, beleza, vamos continuar trabalhando. No segundo mês foi fazer medição, teve um monte de coisa para catar do mês anterior, não rendeu o suficiente, mediu 12. Eu falei, nossa, ruim. Aí no terceiro mês foi no mesmo ritmo. A ponto da gente falar, olha, não valeu a pena, vamos vender a máquina e vamos testar um outro formato. E o que eu levei de aprendizado desse prejuízo? Que não chegou a ser um prejuízo financeiro, porque a gente acabou liquidando ali e ficou elas por elas. Ficou cebola ali. Mas o aprendizado foi assim, cara, não acredite em números fantasiosos, não acredite em taxas de retorno super altas. Por que será que isso ia acontecer com a gente e não, né, com outra pessoa? Por que seria eu a pessoa fora do mercado que ia comprar uma máquina de 30 mil e ia fazer 300 mil? Cara, se fosse fácil assim, qualquer outra pessoa faria. Então eu aprendi a não acreditar nesses números ilusórios, cara. Eu acredito muito em persistência, em trabalho duro, agregação de valor, sabe? Umas coisas um pouco mais consistentes do que essa promessa de crescer rápido a custas, sabe-se lá de quê. E você citou aí sobre ter mentores e pessoas para, né, te aconselhar. Essa foi uma dica que o Breno deu aqui, o Breno do Japatê. Ele falou isso, ele falou, cara, assim, peça ajuda a todo momento e esteja aberto a receber isso, porque muitas vezes você tá lá no olho do furacão, apagando incêndio pra caramba, e não tá enxergando um negócio que o cara vem, joga um balde de água fria e fala, cara, esse braço do seu negócio aqui não tá indo. Então você tem que dar um jeito, né? Ou descontinua e tudo mais. Então eu acho que o empreendedor ele tem que estar aberto também a receber esse tipo de feedback, de pedir essa ajuda. E foi o que aconteceu com você, cara. Depois de anos aí de estrada, chegou um pessoal e falou, olha, não tá rolando. Pois é, cara, a mentoria é muito importante. Mentoria raiz, tá? Porque hoje tem um monte de mentor. Eu sou mentor, eu sou o mentor dos mentores, eu sou o rei dos mentores, não sei o quê. Aí vai surgindo várias coisas assim. Cara, mas
Existe um movimento que chama Endeavor, né? Endeavor. Quem é do empreendedorismo sabe, uma organização sem fins lucrativos que conecta empreendedores, tem todo um processo de valorização, reconhecimento, é um prestígio participar da Endeavor, né? Em 2016 a gente participou de um programa de aceleração de empresas, chama Programa Promessas Endeavor. E aí esse programa basicamente tinha reunião com vários empreendedores e a gente tinha dores específicas e era conectado com pessoas específicas para atender as nossas dores. 2016, vocês lembram da crise, minha crise. Na minha crise, cara, eu estava na Endeavor lá e aí me conectaram com um cara chamado Anderson Andrade, dono da A2C. É uma das maiores agências de publicidade do país, tem sede em Joinville e em São Paulo, A2C. Empreendedor, o Anderson ele é um empreendedor serial, ele é advisor de várias empresas, ele é envolvido no ecossistema de startups de Santa Catarina, sabe? É um cara muito, muito conectado e que vivenciou muitos desafios de empresas. E foi fundamental ter tido contato com ele na minha jornada para poder fazer essa virada aí. Foi fundamental. Ele me falou de foco, ele me falou, cara, em vez de você ter muitos pequenos negócios, olha essa. Tiago, ao invés de você ter muitos pequenos negócios, é melhor você ter um grande. E foi uma virada, cara. Falei, cara, eu tinha Voito treinamento, Voito consultoria, Voito online, construtora, incorporadora, blá, blá, blá. O cara falou, cara, ao invés de você ter muitos pequenos, tenha um grande. E foi muito importante ter essa mentalidade, cara. Mas não apenas por isso. Aí, conversando com esse cara lá em 2016... eu falei para ele sobre o meu desejo, minha intenção de fazer um processo de venda da empresa, né? Eu acredito que a venda da empresa é a consagração do empreendedor, né? Que conseguiu criar um modelo que gerou valor e conseguiu ser liquidado, né? Conseguiu fazer grana disso. Eu sempre vislumbrei esse o caminho, né? Tomar esse caminho. E lá em 2016 esse cara falou assim, Tiago, quando chegar na hora de sentar nessa mesa, não senta sozinho. Falou assim, porque esses caras são grandes, esses caras sabem como negociar, você tem que estar preparado, porque o jogo é grande. E aí, né, dentro dessa mentoria, em setembro do ano passado, chegou um grande grupo chamando a gente para sentar na mesa. Eu fiquei assim, rapaz. E aí, será o que eu faço, né? Deixa eu chamar ele, que o meu mentor mas lá, né, cara? Claro, você tá comigo. Primeira coisa, Anderson, cara, tá chegando a hora, hein, velho? Tá demorando, mas chegando, tá chegando. Tudo bem. Aí eu falei, cara, e aí, como é que tá seu tempo? Você topa tá comigo nessa jornada? E ele tava cheio de desafios, ele me indicou uma empresa do networking deles, de empreendedores que já fizeram essa jornada, que já tiveram seus negócios vendidos e criaram uma empresa para ajudar. Pô, que massa, cara. Que legal. Aí eu entrei em contato com esses caras e contratei esses caras e eles estão fazendo um processo de auditoria, de governança, de consultoria mesmo, ajudando a gente a estruturar o nosso pitch deck, que eles chamam, né, o nosso business, para que seja um business preparado para um próximo salto. É um pouco disso que... Então, assim, mentoria é algo fundamental, cara. E às vezes a gente fica com medo, sabe? Falta iniciativa. Às vezes é muito mais fácil que parece você mandar uma mensagem humilde para um fulano de tal. Fulano, cara, pô, admiro sua passagem aqui, eu tô com essa dificuldade. Você teria um minuto para conversar? Fiz isso com você, a gente trocou ideia. Eu mandei mensagem para ele, Thiago, vamos trocar uma ideia, cara. Porque às vezes uma coisa que o cara fala muda seu jogo total. E, cara, total. E a gente tem o maior prazer em fazer isso. A gente fala no empreendedorismo que é give back, né? Give back. Pô, se eu recebi uma mentoria que foi marcante, eu tenho um compromisso moral de ajudar todo mundo, cara. Eu faço maior questão, eu não nego uma oportunidade, velho. Uma oportunidade. E, assim, só não falo o que as pessoas gostam de ouvir, né, velho? Porque trago verdades. Trago verdades. Tiago, por falar nisso, teve uma passagem bem legal no podcast que você fez com o Ryan. Queria que você falasse sobre isso. Como é que foi esse podcast com o Ryan. E ele começa o podcast falando assim, olha, eu falei umas verdades aqui pro Thiago, não sei se ele gostou não. Na verdade, ele não gostou não. E aí você falou, pô, tá tendo um momento bem disruptivo, né? Tá sendo um momento bem bacana aqui e tal. E como é que foi esse encontro, esse bate-papo com o Ryan Santos?
Cara, o Ryan... Você conheceu na Rússia, não foi? Conheci ele na Rússia. Que Tava doideira. na Rússia, na Copa, uns amigos falaram assim, cara, tem um cara muito comédia aí, você tem que conhecer, Ryan Santos, não sei das quantas. Aí eu chamei ele, troquei uma ideia e a gente se conheceu lá. Encontrei com ele na frente do estádio, naquela bagunça de Copa, né, na confusão de Copa. Depois disso, chamei ele para tomar um café, vim na Voito, conheci a Voito, e aí gravamos um podcast juntos. Um cara fora de série, velho. Um cara incrível, um cara fora da curva. Né? Fora da curva. Dá pra ver que ele é bem... Muito inteligente, muito inteligente. Curte umas polêmicas, mas... Ele gosta de polêmica, muito inteligente. mas assim, dá pra ver que ele é muito inteligente. Assim. A gente tem que saber extrair o melhor de cada pessoa, né, velho? Tem gente que se ofende, tem gente que fala assim, nossa, fulano de tal é snob, fulano de tal é não sei o que lá. Fulano... Arrogante. Cara, não, beleza, ele é snob, ele é arrogante, fulano pode ser isso ou pode ser aquilo. Cara, a gente tem que saber extrair o melhor de cada situação, de cada pessoa. E o Ryan foi muito importante na nossa jornada. Ele realmente fez a diferença, deu dicas consistentes sobre o ponto de vista dele enquanto negócio, enquanto cliente ali. Eu mostrei a nossa plataforma, ele falou, cara, isso não tá bonito, isso tá feio, isso tá legal, papapá. Sabe, por isso foram esses tapas na cara que ele falou, sabe? E realmente foram. Porque a gente, quando está num ambiente fechado, a gente não recebe críticas, né? Isso é interessante. É difícil alguém que está inovando na área de tecnologia, alguém chegar lá na minha empresa e falar assim, não, isso está ruim, isso não está bom, e tal. E foi o que ele fez. Eu estava ali mostrando uma plataforma bonita, no meu ponto de vista, né, legal, inovadora, ninguém tinha nada igual, mas ele falou, cara, isso aqui não está legal não, isso não está, né? E eu fui ajustando com base no feedback dele. Depois ele acabou tomando outros caminhos muito polêmicos, né? Que não são caminhos que eu acredito que são os melhores para a gente poder crescer de forma consistente, né? É muito complicado isso. Mas é um cara que eu guardo uma profunda gratidão, que realmente ajudou a gente a crescer, sabe? Que massa. Muito maneiro. Legal. Eu falei isso hoje com um conhecido meu, e que eu falo algumas vezes, já postei no Instagram. Às vezes o pessoal toma birrinha, toma aquele ranço de uma pessoa, mas, cara, às vezes você consegue sugar um tanto de coisa boa. Você cria um filtro na mente ali, beleza. Às vezes fala uma besteira ou outra, fala uma polêmica, dependendo, hoje na internet tem muito disso, mas é legal você absorver o que tem de bom, né, na pessoa. E, pô, ele tem uns raciocínios muito loucos, assim, de fazer pensar em algumas coisas que normalmente as pessoas não falam, né? E isso eu acho bem bacana nele. Ele é politicamente incorreto, né? Ele faz questão, ele tá inclusive. No grupo dos cancelados. Como que eu posso ser cancelado? Isso aí. E, Thiago, eu acho que a sua plataforma, assim, seu modelo de negócio, ele acaba vindo como um complemento, muitas vezes, de faculdades, de cursos e tudo mais. E eu, pessoalmente, assim, tenho até uma crítica com o modelo de ensino que a gente tem, que se hoje a gente pegar aí a evolução de algumas coisas, a evolução do telefone, a evolução de uma série de coisas na parte mais tecnológica, e você pegar a escola, é a mesma, né? Há muitas faculdades e tudo mais. O que você acha disso? E você considera, realmente a visão é essa, assim, o modelo da Voito, ele vem para complementar algumas coisas do ensino? É bom você tocar nesse assunto, cara, porque hoje tem muitas pessoas na internet que falam assim, não precisa mais fazer faculdade, faz meu curso aqui que está resolvido. Né? Tem muito essa vertente. Eu vejo o seguinte, sim, a Voito atua complementando a formação. A gente não tem a pretensão de substituir a formação nenhuma em engenharia. Não tem, sabe? Eu faço questão de destacar a importância que a formação em engenharia teve na minha atuação profissional e na minha atuação empreendedora. Porque quando a gente faz a faculdade, a gente não aprende só as disciplinas da faculdade, cara. A gente aprende a ser persistente, a gente aprende a superar dificuldades, a gente aprende a superar frustrações, a ir bem na prova, a ir mal na prova, a brigar com um colega de classe, a ter conflitos de grupos de trabalho. Fazer o que tem que ser feito, uma matéria que você não gosta nem a pau. Prazo tá apertado o prazo, o cara tem que resolver, entendeu? Relacionamento com o professor. Justamente, relacionamento com o professor já vai nível hierárquico, né? Tudo isso. E persistência, são 4 anos, são 5 anos, são 5 anos de esforço, de contato, de amadurecimento, são 5 anos dessa batalha.
e fazem muita diferença. Eu costumo comparar a formação de nível superior, eu vou fazer mais específico, a formação em engenharia com a formação técnica. E a formação em engenharia tem algumas vantagens do profissional técnico. Quem está no mercado consegue enxergar isso claramente. Quem normalmente tem a formação em engenharia tem um raciocínio lógico, capacidade crítica muito mais aguçado do que quem tem uma formação técnica. Em geral, né? Não. Por quê? Porque, cara, tem que passar por cálculos, físicas, álgebras e toda a estrutura daquela maluquice matemática que faz a gente abrir a nossa cabeça. Com certeza. Sabe? Então, assim, a faculdade ajuda a gente desde a formação técnica ao conhecimento com pessoas. Vocês sabem que network é fundamental. Sim, com certeza. Um dos meus sócios foi da faculdade, da minha sala, inclusive, um grande amigo. Muitos do sistema de expansão da Voito aconteceu por meio das pessoas que eu conheci na faculdade, né? E soft skills, cara. Todas as habilidades comportamentais de ter que falar, de ter que se expressar, de ter que lidar com dificuldades, com vaidades, com empecilhos do processo. Então, eu vejo que as faculdades são muito importantes. Eu reconheço e tenho plena convicção que estão completamente desatualizadas. Tá? Que deixa uma lacuna ali. Uma lacuna. Precisa entrar Não, nova. mas é aí que eu entro, né? É justamente aí que eu entro, nessa lacuna. Né? Mas, cara, tem universidades que já estão mais modernas, né? Estão estudando novos modelos de ensino, aproximação com universidades e empresas, algumas coisas assim. E isso já acontece em algumas universidades. Mas o modelo clássico nosso de universidades, principalmente as estatais e as federais, é um modelo muito engessado, né, com professores concursados, estáveis, desestimulados a empreender dentro do negócio. Então, esse é um modelo que tem muita dificuldade, né, tem muitas restrições, mas que por elas também fazem profissionais fortes, né? Tem aquele dilema. Tempos fortes fazem. Fala aí. Pessoas. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Isso aí. Tempos fracos. Pessoas fortes fazem tempos fáceis. Tempos Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Isso aí, Mas é um ciclo, né? Resumindo, os tempos difíceis da faculdade. Aí, para completar, pessoas fracas, né, fazem tempos difíceis. E aí faz o ciclo. Né? O tempo da faculdade me fez uma pessoa forte. Porque foi difícil. É interessante refletir sobre isso, né? A gente tem aqui em Juiz de Fora uma faculdade federal de direito muito clássica e muito com uma credibilidade muito forte, federal. E a gente tem também uma faculdade particular de direito muito clássica e muito forte. Interessante se destacar que os professores que dão aula na federal, em grande parte, são os mesmos que dão aula nessa outra particular aqui. E alunos que fizeram parte de ambas as experiências comentam o seguinte: na federal, o pau quebra e você tem que se virar. O professor não dá muita atenção e suporte. Na particular, o professor dá uma mastigada nas informações, já manda ali um resumo, já dá uma ajudada no processo, já dá uma facilitada. E onde você acha que criam profissionais mais fortes? Na federal, cara. Que o cara tem que passar por aquelas dificuldades ali, roer o osso. Então, sim, há muito a se melhorar na questão da educação, né? Acho que a gente está vivendo aí um novo momento e a oportunidade de fazer uso dessas novas ferramentas de tecnologia, né? Para ajudar. O online, a possibilidade da gente conseguir o conteúdo na fonte, com os autores, com as grandes referências, né? Encurtar alguns caminhos. Eu acho que esse vai ser uma visão bem interessante. E vem aí a nossa querida inteligência artificial, né? E já veio para bagunçar tudo isso. O que vai acontecer, Thiago? Eu não sei, entendeu? Eu estou estudando para isso. Eu estou estudando para isso. O que vai acontecer? Vamos ver, vamos entender. Até a gente fica de olho até na declaração dos próprios empreendedores, né, que estão criando as ferramentas. O que o CEO do ChatGPT está falando? O que
as grandes mentes de tecnologia do nosso mundo pensam a respeito disso. E, de certa forma, a gente fica até um pouco preocupado, né, cara? Porque com certeza. é muita novidade. Ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Principalmente na área tecnológica, né, cara? Quem tá ali, igual vocês estão. Pois é. Você não sabe o que vai acontecer. Alguns empregos mudaram, outros deixaram e deixarão de existir. Outros surgiram. O que a gente tem que estar, cara, na minha visão, aberto, eles chamam de simbiose tecnológica. Eu aprendi isso com a Marta Gabriel. Simbiose tecnológica. A gente tem que estar aberto à tecnologia, cara. Aberto. Quando eu descobri o ChatGPT, foi antes da reportagem do Fantástico, que jogou isso na mídia e tal. Foi inclusive na sexta-feira que antecedeu. Foi uma enorme sorte minha, né? Porque na sexta-feira eu descobri, chamei o time todo numa sala, falei, galera, olha isso aqui. E fui mandando as perguntas. Quais são qual a importância do engenheiro de produção fazer cursos complementares da sua formação? Qual que é a importância da formação Six Sigma para um engenheiro de produção? Eu fui pau. Cara, foi trazendo as respostas tão matadoras, o pessoal caiu o queixo. Eu falei, turma, a partir de agora, eu não quero que nenhum projeto seja feito sem consultar o nosso guru, ChatGPT. Caraca. Eu quero que a gente consulte, cara. Vamos trazer essa inteligência pra gente. Em contrapartida, tem um colega que trabalha numa empresa estatal que falou assim, cara, meu chefe chamou, meu chefe não, a empresa mandou um comunicado falando assim, tá proibido o uso da inteligência artificial aqui dentro. Brincadeira, falei, gente, cara. Como assim, cara? Quais são caminhos opostos? Não é possível, cara. Nada a ver. Eu não sei se eu estou completamente certo, nem eles são completamente certos também, né? Porque a gente ainda está por entender os impactos da questão de direito autoral, plágios e coisas assim, né? Impactos negativos eu acho que ainda estão por serem estudados, né? Mas a gente tem que estar aberto, eu acredito que a gente tem que estar aberto a isso. Isso aí. E os próximos passos da Voito? Fala pra gente aí. Revela o que você puder revelar, porque você já falou que tem conversas acontecendo. Já teve essa primeira rodada de conversas? A gente está se preparando para isso. Vai rolar ainda. Então. A gente teve a primeira conversa, foi uma sondagem. Daí a gente está passando por essa consultoria para organizar a casa, organizar questões tributárias, fiscais, questões humanas, tem várias questões ali, né? Tem sido muito bacana essa experiência, cara, muito bacana. O que eu vislumbro para o futuro é que a gente possa fazer parte de um grande grupo educacional, né? E que esse grande grupo alavanque os nossos resultados, né? E a gente consiga um smart money, né? Não apenas dinheiro por dinheiro, mas algo que realmente faça a gente consiga proporcionar o crescimento juntos, sabe? Essa é a visão. Agora, para chegar lá, o que eu enxergo que é o futuro da educação, né? Uma vez que o conteúdo está aberto no YouTube, no Google, no ChatGPT, o futuro da educação é a prestação de serviço, é a mentoria, a tutoria, o tirar dúvidas, é a curadoria, é a facilitação de uma jornada para que você possa alcançar o seu objetivo. Então, os nossos esforços estão todos nessa direção, em pegar o aluno desde o momento que ele está formando, entender quais são os seus objetivos profissionais e montar para ele ali uma jornada para que ele possa se desenvolver, acompanhar e a gente possa tirar a dúvida e garantir a empregabilidade, né? É um pouco por aí que a gente está enxergando como o futuro da educação, por essas razões que eu comentei. Se está tudo aberto, cara, se você consegue aprender tudo no YouTube hoje, o que eu posso fazer de diferente? É justamente essa curadoria, sabe? Personalização. Montar uma trilha para a pessoa, né? Sim. De acordo com o que ela precisa, o que ela busca, né? Esse é o nosso caminho, cara. Bom demais. É muito bom ver esse crescimento aí, quem sabe daqui a pouco alçando voos maiores, né? Com certeza. Se tudo der certo, vai dar certo. Vai dar. Com certeza tem muita gente boa envolvida. É importante estar na direção certa, né? Eu já tive mais pressa, hoje eu estou mais preocupado com a direção, né? Estar no caminho certo, na direção certa, porque a velocidade nem sempre é a gente que define, né? Depende de fatores externos, mercado e tal, mas se a gente está cada dia mais com persistência, trabalhando na direção certa, uma hora vai chegar, sabe? Vai, exatamente. Se estiver direcionado ali na hora que precisar daquele impulso, aquela aceleração, seja ali do smart,
ou do money, e se for os dois, melhor ainda, né? Você está no rumo certo, o crescimento é muito mais tranquilo. E, Thiago, deixa aí uma dica final pra gente. A gente já, daqui a pouco vai bater 1h30 aí. Tá mais ou menos isso, Felipe? Isso. E uma dica pra galera, seja livro, conteúdo, falar algo específico da Voito que você queira deixar como dica também, fica à vontade. Legal, legal. Cara, eu acho que bacana falar sobre livro e sobre tudo que a gente falou aqui. Se eu tivesse que aconselhar um irmão meu a passar por essa jornada, a primeira coisa que eu ia falar para ele... Vou perguntar para você também. A primeira coisa que eu ia falar para ele é assim, cara, descubra seus pontos fortes. E aí tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro tem uma raspadinha no final e um teste na internet que você responde algumas perguntas e descobre os seus talentos e os seus pontos fortes. E eu acho que esse processo de descoberta ele é muito importante, né? A gente, quando é jovem, a gente não se entende. Veja, eu primeiro vestibular que eu fiz para fisioterapia. A gente dá muita cabeçada. Porque, né? Tinha 17 anos, achava que ia ser o reizão da turma, a mulherada, aquelas coisas assim. Velho, olha o pensamento dele. Aí, cara, beleza, não deu certo a fisioterapia, ainda bem, né? Porque eu acho que não tá alinhado com o meu perfil. Fui para engenharia de produção, e aí na engenharia de produção eu achei que eu ia trabalhar numa grande empresa. Por quê? Né? Porque meu pai trabalhou, tipo, né? Mas isso aí é uma ilusão. E aí depois eu fui descobrir o meu ponto forte, que é o empreendedorismo. Então eu acho que o primeiro passo tem que vir de dentro, cara. Não é aquele negócio assim, faz o que você gosta e seja feliz e tal, porque a vida não é essa ilusão, a gente não faz só o que gosta, muito pelo contrário, a gente faz mais coisa que não gosta para suportar as que gosta, né? Eu estava vendo a entrevista da Cláudia, da Relicário. Ela falou exatamente isso. Ela falou, a gente tem que fazer mais coisa que não gosta para suportar as coisas que gosta. Então é um pouco disso, cara. A partir do momento que a gente descobre o que a gente, os nossos pontos fortes, fica muito fácil fazer as coisas que a gente não gosta para descobrir as que gosta também, né? Para suportar as que gosta. Então eu acho que esse é o principal caminho. Falei também sobre foco, falei sobre persistência. Como é que é o nome do livro aí? Descubra seus pontos fortes. Descubra seus pontos fortes. Vale a pena. É bem legal. Bacana. Foco, persistência, cara. Só dá errado quando a gente desiste, né? Se a gente não desistir... Desistir é para sempre, né? Desistir é para sempre. O esforço, né, é momentâneo. As dificuldades são momentâneas. Uma vez eu ouvi uma entrevista de uma atleta falando assim, como que você mantém a sua mente forte ali, né, na corrida, para conseguir chegar até o final e tal. Isso me marcou. Uma atleta olímpica, eu não lembro... De atletismo, né? Não lembro exatamente quem era não, mas ela falava assim, cara, eu sempre boto na minha mente o seguinte, cara, desistir é para sempre, o esforço é temporário, a dor é temporária, daqui a pouco a dor vai passar e a consagração é para sempre também, né? Então é um pouco disso, a gente tem que ter muito foco e dedicação e não desistir. Tem aquela também, eu prefiro a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Sim. Você falou aí nos bastidores aqui que você tá focando agora aí também em saúde, em fazer exercício. Pô, isso é tema recorrente aqui, sempre que a gente toca nesse assunto, a galera tá, acho que, mais preocupada com isso, porque no final das contas a gente sabe que, né, uma hora o corpo reclama, uma hora a gente começa a não ser mais tão produtivo quanto gostaria, e achando que às vezes fazendo muita coisa de qualquer jeito você está sendo produtivo e não está. E a partir do momento que você está cuidando da saúde, preparando o corpo ali e mente, né, cara? Hoje isso está muito em alta aí, com burnouts e tudo mais. Eu acho que esporte e preocupação com saúde acaba sendo uma válvula de escape ali. Válvula de escape. E por incrível que pareça, olha que contrassenso, né? Você pega os maiores empresários, eles adotam uma escala de prioridade. Eles são os maiores empresários. E a escala de prioridade deles em geral,
primeiro saúde, depois família e depois trabalho. E eles são os maiores empresários, cara. Então, eu acredito que é a fórmula para que a gente consiga estabelecer esse equilíbrio, fazer as coisas funcionarem. Normalmente a galera inverte, às vezes, né? Começa tudo ao contrário, é o que a gente fala também. Claro que tem momentos de desequilíbrio. Sim. Mas o que precisa ter ali é prazo de validade. Beleza, você dá um sacrificado um pouquinho na saúde um tempo, que você está trabalhando muito, mas às vezes é em prol de um projeto específico, algo maior que você está construindo, mas de repente você tem que voltar para a rota, né? E falando disso aí, eu lembrei agora, o Thiago participou da primeira temporada e num episódio com o Rodrigo, e foi engraçado, cara, que ele conheceu o Rodrigo Mafia. Da Carta Coringa. E aí depois vocês bateram bola juntos, jogaram tênis, né? Vocês fizeram uma amizade ali por causa do podcast. Olha que legal. Foi bem legal mesmo. Cara, muito continuou maneiro. Jogando tênis? Cara, eu tô nesse processo. Eu machuquei no final do ano passado o joelho, jogando tênis, é sempre complicado. Né? Então, esse processo de mudança da minha preocupação com a saúde está muito voltado a isso, porque tênis é uma das minhas paixões. Por sinal, o Roland Garros tá rolando. Brasil na área. Thiago Wilde ganhou ontem. Thiago Wilde ganhou. Ganhou do Medvedev, que é o segundo melhor do mundo. Foi um show. Amanhã tem Biadade. Já fica o recado pra galera. Legal. E aí, cara, Mas é um esporte que tem muito um esporte de alto impacto. Também, cara, né? o tênis é um mental absurdo, né? Vai ser um esporte... loucura, né? Uma das coisas que mais me motiva a esse processo de malhar e de cuidar do corpo é a possibilidade de voltar a jogar, porque é meu maior sonho, meu maior prazer estar na prática do tênis, sabe? Legal. Então, algo que eu estou batalhando para isso. É mais ou menos o que eu sofro, entre aspas, com a corrida também. Eu adoro corrida. Eu entro em outro planeta quando eu tô correndo, só que machuca muito, cara, é muito impacto. E eu sempre fui mais pesadão, e aí joelho, tornozelo indo pro espaço, então a musculação ajuda a te dar fortalecer o corpo para aguentar isso. Cara, mas atleta amador de alta intensidade, normalmente essa conta não fecha. Esse que é o problema, entendeu? Eu sou um atleta amador, mas você vai ali em alta intensidade. É por isso que eu te falei, que eu fiz um período lá, fiz a prova, depois tirei o pé um pouquinho, porque desgasta muito, cara. Desgasta muito, e tendo que conciliar muita coisa, né? É bem tenso. E a sua dica aí, Grossi? Cara, eu vou seguir primeiro, fala uma coisa, fala um pouquinho do seu negócio. Da VP3? Isso aí. Cara, falar rapidinho, a VP3 foi uma empresa que eu fundei. Foi legal que o Thiago falou que ele montou um escritório pequeno, né? Ele montou foi ali na garagem, né? E a VP3 surgiu dentro de um estoque da loja do meu sogro, sabe? Então, através dali que surgiu a VP3. Eu vi uma oportunidade de que ele comprava alguns produtos de fábrica direto. E eu falei assim, cara, se ele compra de fábrica, dá para eu revender isso para lojistas. Eu comecei a pensar isso, eu comecei a fazer essa pesquisa. E aí comecei primeiro pegando o que ele já tinha e começando a mapear o mercado, e começou a questão de planejamento, mas uma coisa bem simples mesmo. Cara, lojistas de Juiz de Fora e tudo mais, fui oferecendo esses produtos e graças a Deus a VP3 tá aí, vai fazer 9 anos esse ano, né? Graças a Deus. E por que VP3? Cara, VP3 é um nome que primeiro assim, eu peguei achei legal esse nome, né? Mas vem das filhas do meu sogro, que é meu sócio também lá na VP3. Legal. Virgínia, Viviane e Vanessa Paiva. São as 3. E eu assim, VP3, legal esse nome, legal esse som, né, e tal. E é uma das empresas dele, que era a empresa que comprava de fábrica ali, né? Então aí ele falou assim, cara, VP3, velho, legal esse nome e tal. Aí eu passei para um amigo meu, cara, faz uma logo aí da VP3 e tal, vai chamar isso e tal. E, cara, ficou e tal, e, cara... E comercializa acessórios peças e acessórios automotivos, né? Hoje a gente atende não só aí, né, Juiz de Fora, Zona da Mata, né? Estamos expandindo aí para o Brasil todo também, né? Através do online. Então, graças a Deus, tá dando certo aí. Muitos desafios também, um dia a gente vai compartilhar aqui. Mas o que eu quero deixar hoje, seguindo essa linha, é um livro também, cara. O livro que mudou meu jogo, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, sabe? Aquele livro mudou meu jogo. Aquele livro, quando eu comecei a ler aquele, cara, eu lembro de um dia eu chegando em BH, de viagem, a gente chegou um pouquinho mais cedo na casa
lá da minha cunhada. Eu tava ali e tal, eu peguei, Pai Rico, Pai Pobre. Pô, eu já ouvi falar desse livro e tal. Peguei e li. Cara, eu não parava de ler o livro. Não conseguia parar, sabe? Trabalhava também numa multinacional, né, de TI, eu sou da área de TI. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, velho, esse livro é doideira, cara. Caramba, aquilo ali fez assim, ó. Falei, que isso? É doideira que aconteceu. E foi engraçado que tem um momento do livro que eu sempre quis ser um gerente de TI, um diretor de TI. Sempre tive isso em mente, né? E, cara, quando aconteceu, pouco tempo depois, o nosso chefe lá, o gerentão, que tinha tudo pago pela empresa e tal, foi mandado embora. E ele falou, cara, remeteu exatamente o que o livro conta num trecho ali. Sabe? Do cara ir construindo carreira, o plano de carreira. Só que, cara, não é o plano dele, é o plano da empresa. E aí, né, por N motivos, né, acontece, a gente sabe que empresa é isso, né? Ele foi mandado embora, né? Graças a Deus deu tudo certo para ele depois, ele abriu uma concessionária para ele e tal, né? Mas quando aconteceu aquilo, eu falei, cara, mudei totalmente minha estratégia, totalmente. Fui fazer gestão de negócio no IBMEC, foi ali que eu te conheci, no IBMEC, né? Foi. Me matriculei lá, falei, não, cara, eu quero ter um negócio. Eu que vou fazer o meu plano e tudo mais, sabe? Então fica aí para vocês, Pai Rico, Pai Pobre, livro divisor de águas, fantástico. Uma bíblia aí da educação financeira. E quando se fala em empreender, é muito importante falar da busca por conhecimento, né? Sim. Estava pensando nisso hoje antes de vir para cá. Qualquer um pode empreender. Tem gente formada em biologia, como foi o caso da Cláudia, né, que tem uma empreendedora de sucesso frente a Relicário, e vários outros com formações mais aleatórias possíveis. Mas por mais que seja possível empreender com sucesso com formações aleatórias, todo empreendedor precisa de técnicas de gestão. Inevitavelmente. Ele vai ter que sair se for crescer, né? Se for crescer, se for ficar ali no balcão, beleza, né? Até vai, né? Mas inevitavelmente quando a gente fala em empreender mesmo, em criar um negócio sustentável, você vai ter que entender um pouquinho de finanças, um pouquinho de RH, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de operações, um pouquinho de marketing, um pouquinho de venda. Então a gente tem que buscar esse conhecimento. Eu peguei isso com vocês falando sobre a formação em gestão de negócios, né, na IBMEC, uma grande escola que é muito importante a gente costurar esses assuntos para a gente se tornar um empreendedor mais completo, né? Isso aí. Com certeza. Poxa, obrigado, galera. Valeu. É aquela história de sempre. Se deixar, a gente vara a noite aqui. A gente tá gravando à noite. E o tempo passa rápido demais. Eu quero agradecer de novo aí os nossos patrocinadores, agradecer o Grossi aqui, agradecer o Thiago, como eu falei, já participou lá na primeira temporada, agora tá aí com a gente de novo, é um cara que é parceirão. E, pessoal, compartilha aí, curte, se inscreve aí no canal, quem estiver assistindo pro YouTube, manda pra galera aí, deixa, Thiago, as suas redes sociais, da Voito também, fica à vontade aí. Thiago Voito no Instagram, Thiago Coutinho de Oliveira no LinkedIn, ou Grupo Voito em todas as redes sociais. Vai ser um prazer manter contato com vocês aí, então qualquer necessidade é só chamar. Obrigado. Eu falei na primeira temporada que Voito já era quase o sobrenome dele, Voito, né? Thiago Voito. Tem gente que acha. Vale a pena destacar, Voito é vitória em finlandês, né? A gente não comentou isso. Você falou da VP3 aqui, muito bom. Essa é uma curiosidade interessante. Legal. Maravilha. E você aí, Grossi, fala rede social sua, da empresa, se quiser. Felipe Grossi 1, Felipe.Grossi 1, tá? Rede social VP3, @VP3 Distribuidora, tá? Fico à vontade aí para vocês trocarem ideia e tudo mais. A gente tá aí para ajudar, né? O Diego sabe disso, a gente sempre tá trocando ideia, então é um grande prazer aí tá participando aí dessa aula, podcast, né? dessa aula, desse projeto tão bacana, né? E a gente vai disseminar bastante aí, que a gente possa disseminar bastante aí conhecimento para ajudar aí, né, os empresários, os novos empreendedores, né, no dia a dia. Maravilha. Valeu, galera. Até a próxima. Repetindo aí, se inscrevam, compartilhem e valeu. Valeu.